Olá, boa noite. O programa Entrevista Coletiva de hoje fala sobre o aumento das desigualdades sociais no país, provocado pela crise econômica gerada pela pandemia. Mais pessoas foram morar nas ruas. Segundo o levantamento do programa Polos de Cidadania da UFMG, Minas Gerais tem mais de 18 mil pessoas nessa condição, o que representa cerca de 12% do total de brasileiros sem teto. 155.590 pessoas. Nosso convidado no programa de hoje é o deputado federal de Belo Horizonte, Marcelo Aro, do Partido Progressistas. Ele foi relator do projeto de lei que criou o primeiro auxílio emergencial para ajudar na sobrevivência dos brasileiros que ficaram sem renda durante a pandemia. Deputado, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Inácia. Boa noite, Murilo. Uma alegria muito grande poder participar hoje do programa. Que bom. Muitos assuntos a gente tem para colocar em dia aqui. E ao meu lado, também atuando como entrevistador, está o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha, mais uma vez, juntos. Obrigado pela presença, Murilo. Boa noite, Inácia. Boa noite, deputado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Deputado, o novo auxílio emergencial começou a ser pago ontem, sexta-feira, dia 16 de abril. E ele traz 4 parcelas que estão previstas aí, né, sendo que as parcelas vão alterar para o beneficiário aí de R$150 ou de R$250 ou de R$375, o que não compra nenhuma cesta básica que pelo IPAD da UFMG aqui em Belo Horizonte está pouco mais de R$500. E aí eu pergunto se foi mal calculado ou se era só esse dinheiro que tinha disponível mesmo para ajudar essa população nesse momento tão difícil. Olha, Inácio, eu sou um defensor assíduo que o auxílio emergencial deveria continuar no valor original dele de R$600. É importante a gente relembrar um pouco para falar dessa questão do auxílio, de como tudo começou. Quando veio a pandemia, o ministro Paulo Guedes deu algumas declarações que dariam auxílio para a população mais vulnerável e na época ele falava em R$200. Esse era o valor que o Paulo Guedes sempre trabalhou, né? E condiz com o valor de hoje, em média, R$175 em média. E, na época, eu era relator de um projeto que tratava do BPC, do Benefício de Prestação Continuada. Inclusive, o autor do projeto é um deputado de Minas Gerais, o Eduardo Barbosa. E um projeto que não tinha nada a ver com auxílio emergencial, até porque é um projeto que ele deu entrada nele em 2014. Mas quando eu estava relatando ele, BPC tem tudo a ver com essa questão social, eu, então, na época, liguei para o presidente Rodrigo Maia e perguntei para ele se eu poderia incluir no meu relatório o auxílio emergencial que o Paulo Guedes estava falando e trazer a discussão para o parlamento. E o presidente Rodrigo Maia me deu o aval e eu, então, incluí no meu texto o auxílio emergencial. Naquele primeiro momento, eu falava em colocarmos o auxílio emergencial em R$500. O governo foi contra. Depois de muita queda de braço, o governo me propôs R$300. E eu disse que 300 era pouco. Porque exatamente eu tinha já feito o estudo de quanto custa uma cesta básica, em média, no Brasil. Em alguns estados, superior a R$500. Então, o ministro Paulo Guedes falou que se eu colocasse o valor de R$500, eu iria quebrar o país. Falei, ministro, então eu coloco o número que o senhor está me instruindo, desde que me mostre com números por que nós vamos quebrar o país. E, Inácio, eu estou esperando esse estudo até hoje. Não me foi entregue esse estudo, foi quando eu decidi, então, colocar o valor de R$500 no primeiro momento no meu texto. Conversei com todos os líderes partidários do Congresso Nacional, eles me deram apoio. E quando eu li o meu relatório em plenário, tocou meu telefone. Era o líder do governo, falando assim, Marcelo, o presidente Bolsonaro quer fazer um acordo. Falei, acordo? Acordo para todo mundo votar? Porque naquele momento eu já sabia que eu tinha voto para aprovar o projeto. Ele falou, um acordo para a base também votar nesse projeto. Eu falei, tudo bem, se é acordo, eu estou propondo 500, então vamos aumentar esse número. Se é acordo, vai ser algo, né, de comum acordo, vamos aumentar para 600. Ele só um minutinho desligou, ligou para o presidente, me retornou, falou, o presidente topou. E aí eu pedi, está lá nos vídeos da casa, porque eu estava lendo meu relatório, eu pedi a palavra, presidente, onde leia-se R$500, eu estou alterando para 600. E ali, então, foi assim que nasceu o auxílio emergencial, Inácia, naquele momento. Um auxílio que perdurou de abril até agosto. Abril, maio, junho, julho e agosto. Foram 5 meses de auxílio emergencial de R$600. Logo depois, o governo editou uma medida provisória, continuou pagando setembro, outubro, novembro e dezembro, já no valor de R$300. De janeiro a abril não houveram pagamentos, né? Então ninguém foi beneficiado. E agora ela está dando esse auxílio emergencial em média de R$175, em média, que é um auxílio que eu discordo
porque é muito pouco. Eu tenho a gente que viaja muito no interior de Minas Gerais, visita as pessoas estão sem dinheiro agora. Antes era sem dinheiro para comprar comida, agora não tem dinheiro para comprar o gás. Então, com R$ 175, uma família não vive. Então, tinha que aumentar esse valor. Eu defendo com unhas e dentes que esse valor volte ao valor original de R$ 600 por beneficiário. Mas tem chance? Nós estamos pressionando para isso, Inácia. A nossa pressão como deputado, né, nós, deputados, senadores, nós pressionamos o governo para que volte. A grande debate hoje é esse. Eu já tive um debate muito sério com o Ministério da Economia e levei números para eles falando que se aumentar pode quebrar o país, o mesmo discurso. E eu discordo, porque você pega bem, nós gastamos ano passado algo em torno de 300 bilhões de reais com auxílio emergencial, 300 bilhões. 300 bilhões equivale a mais ou menos 4% do PIB. Segundo estudo da USP, e vários economistas estão defendendo isso, o Brasil ele diminuiu, a nossa economia, ela teve uma redução de 4,5% do PIB. Mas nós poderíamos ter reduzido de 8% a 14% se não fosse o auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial, ele quase se paga. Além de toda a questão social, o auxílio emergencial ele é o programa de maior transformação social na história do nosso país, o auxílio emergencial. Um auxílio que foi feito dentro do parlamento brasileiro. Agora, deputado, o senhor está falando aí do papel de protagonismo do parlamento, né? Vários partidos aí de esquerda, PSOL, o PT também estavam dando esse grito dessa necessidade de se criar esse auxílio emergencial. Agora, o parlamento não falhou ao deixar ser interrompido, claro que tinha um prazo, mas era previsto, a pandemia não estava acabando, né? O governo, inclusive nos piores meses, né? Janeiro, fevereiro, março, a população brasileira ficou, a mais carente, ficou sem o auxílio emergencial. Não foi uma falha do parlamento. O parlamento não é muito conivente com essa desastrosa gestão do governo Bolsonaro na área econômica e área de saúde, não? Olha, o parlamento ele tem feito a parte dele. A gente vive uma queda de braço o tempo inteiro. Inclusive, agora nós estamos nessa queda de braço pela lei orçamentária, né? Que o presidente, até semana que vem, ele tem que sancionar ou vetar o orçamento que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Mas a iniciativa de despesa, ela é uma iniciativa do Poder Executivo. Se não fosse o parlamento brasileiro, talvez nós estaríamos num degrau muito abaixo do que nós estamos hoje. O parlamento tem feito a sua parte. Nós, e como eu disse aqui, colocamos o valor de R$ 600, um valor que foi até agosto, né? Naquele primeiro momento era muito difícil você colocar o prazo de validade do projeto que eu relatei, porque quanto tempo ia durar a pandemia? Naquele primeiro momento se falava em 1 mês, 2 meses. Né? Estendemos 5 meses, depois veio uma medida provisória, ou seja, o parlamento pedindo para ser mais, talvez naquele momento eles já colocariam 150, foi graças ao parlamento que ficou em 300, agora estava parado, pressão do parlamento, voltou um auxílio. Então eu falo assim, era o valor que nós gostaríamos, que nós desejaríamos? Não, não é. Mas boa parte de tudo que está acontecendo é fruto do trabalho do parlamento brasileiro. Deputado, além do valor ser menor do que o auxílio emergencial de 2020, também menos pessoas serão contempladas. Mais de 20 milhões de brasileiros foram cortados daquela primeira leva, da primeira lista de atendidos, e além do valor menor. E uma das justificativas do Ministério da Economia é o fato de que a lista estava errada, de que pessoas que não deviam ter recebido, receberam. Mas essa limpa aí do banco de dados é um problema que o governo brasileiro tem que resolver e que não pode ser justificativa para punir quem realmente precisa. E muita gente deveria ter entrado na lista e não saído do ano passado para cá. Não tenha dúvidas. Foi uma outra perda que nós tivemos do auxílio emergencial originário e esse que nós temos agora. Houve essa redução por vários motivos. Por exemplo, antes, quando você tinha 2 pessoas em casa que poderiam ser beneficiadas, elas eram, agora só uma pode ser beneficiada. Então, tem vários detalhes nesse novo decreto que foi emitido pelo Poder Executivo, que tirou muita gente do auxílio emergencial. Como eu disse, Inácia, eu, Marcelo, sou contra esse auxílio do jeito que ele foi feito. Eu defendo que ele seja ampliado, que o valor seja reajustado e nós estamos trabalhando para isso. Como? Pressionando através do orçamento, né? Esticando a corda onde a gente pode com o Poder Executivo. Então, a nossa parte a gente tem feito. O nosso dever como parlamentar é parlare, é falar.
A nossa fala, ela tem uma importância quando a gente vai no plenário e fala, presidente, está errado, o senhor tem que aumentar esse auxílio emergencial. Isso que eu estou fazendo aqui agora no programa, de falar que eu sou contrário ao valor do auxílio, é uma atuação, é uma forma de representar a população e lutar pelos benefícios da população. Então, quero aqui deixar registrado que, no meu entendimento, o auxílio emergencial tinha que ser de R$600, como foi no começo, quando nós escrevemos. Aliás, ele poderia ser um valor até maior. Como eu disse aqui, há vários economistas que defendem que nós temos que injetar dinheiro na economia, até porque, Inácia, a pessoa que recebe auxílio emergencial é a parcela mais vulnerável da sociedade. É aquela pessoa que não tem outra fonte de renda. Então, quando você dá R$600 para aquela pessoa, quase que a totalidade daquele dinheiro ela gasta consumindo. É uma renda de consumo. Então, ela vai na mercearia ali e compra comida. A mercearia paga a distribuidora. Então, aquilo dali movimenta a economia, gera tributação, esse dinheiro volta para o caixa da economia. E nós estamos em guerra. Para momentos extremos, nós precisamos de medidas extremas. Então, era hora, sim, de nós pensarmos no bem social. Eu tenho muito medo de onde nós podemos chegar, porque nós temos em várias cidades o lockdown decretado, a economia acabando, o auxílio emergencial minguando, e aí? E a família, o pai de família que não tem dinheiro para comprar comida na sua casa? Isso não pode virar um caos social? Isso não pode virar uma guerra civil? Né? Nós podemos entrar assim no caos, é isso que a gente tem falado lá em Brasília e que nós precisamos que o presidente mude essa postura em relação ao auxílio emergencial. Agora, deputado, o senhor citou aí o orçamento, que é outro tema super polêmico e que, né, passa diretamente pela atuação do Congresso. E esse orçamento que está aí nas mãos do presidente para ele aprovar ou vetar inclui, por exemplo, um corte na verba para o censo, que já deveria ter sido feito ano passado e foi cortado desse ano. Os deputados aprovaram esse orçamento mesmo assim. O censo é um instrumento importantíssimo, inclusive para a política social. Outra coisa, o valor da verba destinada para a saúde é o mesmo valor de uma verba pré-pandemia. Como é que os deputados não pensaram nessas questões na hora de aprovar esse orçamento? Pensaram e foi proposital esse orçamento do jeito que ele está. Depois de aprovado o orçamento, mudanças podem ocorrer. E o que foi colocado, o tamanho do problema hoje. Hoje o orçamento ele tem um problema de 18 bilhões de reais. Que a Câmara dos Deputados e Senado estão dispostos, né, as duas casas, a mudar essa realidade. Só que com outro projeto. O presidente sanciona e nós fazemos as alterações que tem que fazer. Só que nós temos que lembrar que esse orçamento ele foi muito rápido, a comissão foi instalada, porque estavam segurando a comissão no ano passado. O presidente Arthur Lira colocou a comissão para funcionar agora no começo do ano e, em questão de um mês, foi aprovado o orçamento ali no Congresso Nacional e mudanças podem ocorrer. Mas se você pegar hoje o orçamento do jeito que ele está feito, precisa sim de mudança? Precisa. Mas é um orçamento que foca no social. É um orçamento que está colocando o dinheiro lá para a base, lá para aquelas pessoas que mais necessitam. E nós precisamos sim pressionar o Executivo para que reformas aconteçam com reforma administrativa, cortar custo dentro da máquina administrativa e dar o dinheiro lá para quem mais precisa. É isso que o orçamento que nós votamos faz. Deputado, eu vou chamar mais um jornalista para entrar nessa conversa aqui conosco, que é o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, que também participa fazendo agora uma pergunta. Boa noite, Orion. Boa noite a todos. Deputado, ao comentar a CPI da Covid, o senhor avaliou apenas a exploração política e eleitoral dessa investigação. Mas não dá para separar a gestão da política, especialmente quando a gestão está falha. O senhor considera defensáveis as omissões, a falta de coordenação e o negacionismo do governo Bolsonaro, que levou o país a essa escalada de mortes de quase 400 mil pessoas? Por favor, deputado. Bom, primeiro deixar claro que eu hora nenhuma falei que a CPI ela tem um cunho só político, não. Acho que o jornalista Orion se confundiu um pouco. Talvez ele tenha visto algumas entrevistas minhas onde eu disse que a CPI é uma investigação coordenada e feita por políticos. Então, ela tem sim um cunho político, mas não só político, ela tem também uma investigação e etc. e tal. Acredito que o presidente Bolsonaro errou em vários momentos. O governo federal errou em vários momentos na condução da pandemia. Eu não passo panos quentes na condução dos trabalhos do presidente Bolsonaro. O que talvez o jornalista tenha interpretado mal, o que eu falo é o seguinte: nós temos que criticar quando precisa criticar e elogiar quando precisa elogiar.
Vou dar um exemplo. O jornalista Orion falou, quase 400 mil mortes. Então, está sendo usado um número absoluto. E está certo usar. Brasil morreu mais de 350 mil pessoas, quase 400 mil pessoas, é um número absoluto. Mas quando vai se falar em número de vacinas que já foram aplicadas, aí fala na proporcionalidade. Então, usa-se o número absoluto quando quer impactar, quando o número é favorável para impactar, usa o absoluto. Quando o que vai impactar é o proporcional, usa o número proporcional. Deputado, mas se a gente usar o proporcional no caso das mortes no Brasil, não melhora em nada. O Brasil está superando os Estados Unidos em número de por 1 milhão de pessoas. Melhora e muito. Quando você fala em proporcionalidade, a Espanha matou mais que o Brasil. A Itália matou mais que o Brasil. Mas assim, melhora. Mas é proporção. Estamos entre os 5 que Olha, mais nós matou. somos jornalistas e nós sabemos que o jornalismo precisa informar. O jornalismo precisa passar o dado real. Quem faz a decisão se aquilo é correto, se não é o público que nos assiste. Se nós queremos falar em números absolutos, vamos falar. O Brasil foi o 5º país que mais vacinou. O 5º país que mais vacinou. Número absoluto. Em número absoluto. Sim. E em número absoluto, nós também tivemos quase 400 mil mortes. Ok, esse é o dado. Mas, deputado, voltando aí ao cerne da o senhor pergunta fala só do uma Orion... coisa, o senhor fala que não quer passar pano, mas assim, o Brasil está fora de controle. O Brasil hoje é um pária mundial. França evitando que receber voos do Brasil. Assim, não há onde... E a Alemanha não... Seja número absoluto, seja número relativo, a situação da pandemia no Brasil é caótica. O senhor não acha? Eu acho que é no Brasil e no mundo. Engana-se quem acha que o problema da pandemia é um problema só do Brasil. Não, de forma nenhuma. Tanto que é pandemia, né? O mundo errou. A gente está falando aqui de Alemanha, de Espanha, Itália, onde se matou proporcionalmente mais que o Brasil. Eles fizeram lá lockdown e nada evitou a segunda onda, a terceira onda. Então, achar que esse problema é só do Brasil, não é. Não é só do Brasil. A gente está querendo... quem fabricou o coronavírus, o Covid-19, não foi o Bolsonaro. Daí a gente falar que tudo que ele fez foi certo, não. Acho que ele teve diversos erros. Acho que o presidente Bolsonaro diminuiu o risco da pandemia no momento que ele não poderia ter desvalorizou as consequências de uma pandemia, quando lá atrás ele falou que era uma gripezinha. Acho que o presidente errou quando ele não deu crédito para o Butantan, que é hoje responsável por grande parcela da nossa vacinação. Acho que errou na política que foi feita diplomática do ex-ministro Ernesto Araújo em relação à China para comprar os insumos para a produção da vacina. Acho que teve vários erros e esses erros precisam ser apurados, sim. Precisa de investigação, sim. E então, acho essa que é a pergunta do Orion. O senhor concorda com a instalação da CPI, que vai começar, de fato, a trabalhar logo depois do feriado de 21 de abril? Claro. A CPI, ela tem que acontecer. Não sou contra a CPI. O que eu falei, talvez o jornalista tenha me interpretado mal, é que nós temos que ter noção que, por exemplo, Inácio, são 11 titulares na comissão da Covid-19. Dos 11 titulares, 6 são candidatos a governador em seus estados. 2 são candidatos à reeleição no Senado. Vai ter um cunho político eleitoral essa comissão? Vai. Só isso, para as pessoas saberem que tem, sim, a conotação política eleitoral dentro da comissão. Todas, né? Como todas. E as pessoas precisam saber disso. CPI é palco. CPI é palco, hoje. claro. Quem estiver hoje. ali, quem estiver atuando na CPI, vai dar entrevista, vai estar nos noticiários. Então, isso, nós temos que saber separar o joio do trigo. Uhum. Eu me incomodo muito, Inácio Murilo, é exatamente com essa sensação que as pessoas têm de falar o seguinte: se você é a favor do Bolsonaro, você é bolsonarista. E se você é contra, você é um xiita contrário e quer que o governo se dê mal. Não, calma aí, há um meio termo, a virtude está no meio termo. Será que a gente não pode elogiar o que tem para elogiar e criticar o que tem para criticar? Então, assim, não está certo as pessoas acharem que o único responsável pelo coronavírus no Brasil é o Bolsonaro. Está errado achar que o Brasil é o pior país na condição dos trabalhos com o coronavírus. Não é, isso é mentira. Os dados mostram que isso é uma mentira, isso não é uma verdade. Tá certo. A nossa lista de assuntos, deputado, tem outros temas e nós vamos agora fazer um rápido intervalo aqui no Entrevista Coletiva, mas rapidinho, dentro aí de 2 minutos, estaremos de volta conversando com o deputado federal mineiro Marcelo Aro. Até já.
Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e hoje recebemos o deputado federal Marcelo Aro, do Partido Progressistas, que foi o relator do projeto de lei que criou o primeiro auxílio emergencial concedido pelo governo federal para quem ficou sem renda nesta pandemia. Deputado, nosso tempo nesse bloco está mais curtinho e eu quero começar entendendo o papel do Centrão nesse processo político que a gente está vivendo. O senhor é do PP, que é um dos integrantes, junto com outros 9, se não me engano, partidos que compõem o Centrão, que tem aí um volume de mais de 300 deputados. E vocês hoje estão pendendo nessa parceria com o Bolsonaro, tentando caminhar aí numa coalizão de propostas aprovadas. E o senhor citou no bloco anterior o erro do governo federal na negociação, por exemplo, com a China para fornecimento de insumos e de vacinas. O erro foi por conta do Ernesto Araújo ou o erro foi por conta da orientação do Bolsonaro? Olha, eu acho que um pouquinho de cada um, né? O chefe é o Bolsonaro. Então, quem tem a palavra final é o presidente da República. E acredito que o presidente poderia ter chamado o Ernesto, tido uma conversa com ele e falar, o que é que muda, né? Essa política que está sendo exercida, essa política externa que está sendo exercida. Não foi feito, né? Então, há um questionamento, e eu sou defendo isso, que nós erramos na política que foi feita durante esses 2 primeiros anos com relação diplomática, com a China e com tantos outros países. E acho que o presidente Bolsonaro, quando demite o Ernesto Araújo e escolhe um novo chanceler, ele dá uma demonstração de que também não está satisfeito com essa condução dos trabalhos. Mas a partir de uma pressão do Centrão que isso foi feito. O motivo que ele faz, Inácia, não tem como a gente entrar na cabeça dele e descobrir. Eu também suspeito que foi por isso. Mas o fato é que ele mudou. Querendo ou não, concordando ou não, ele mudou. E essa é a importância do Centrão. O Centrão, ele atua no Congresso Nacional ali, sendo essa força moderadora, onde vai falar assim, presidente, ok, a gente te dá a governabilidade, tem muita pauta sua que nós concordamos, mas olha, isso daqui tem que mudar. E ele muda. Ele está mudando algumas coisas. Então, eu acredito que o Centrão, não é de hoje, de muito tempo, ele é responsável por dar governabilidade e votar os bons projetos que tramitam na casa. Deputado, saindo um pouco de Brasília, trazendo um pouco para a política local aqui, o senhor é de uma família de políticos, seu pai deputado, sua mãe vereadora, o senhor deputado federal, seu irmão presidente hoje da Federação Mineira de Futebol, que já está aí com a gestão ligada à sua família há muitos anos. E o senhor tinha uma relação muito próxima com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, o apoiou na eleição e sempre muito próximo a ele. De repente, essa relação azedou. O senhor aí rachou com o prefeito, está apoiando hoje o governador Romeu Zema, a gente sabe que estão em campos opostos, Zema e Calil, e o senhor também tem uma influência muito grande na Câmara dos Vereadores e impôs uma derrota recente ao prefeito na aprovação de um empréstimo importante para a cidade, que era a questão das obras lá em Venda Nova, ali em Vilarinho. Como é que está essa relação hoje? O senhor acha que essa forma de agir acabou, por exemplo, no veto a esse projeto, foi uma coisa correta, por exemplo, uma coisa que muita gente almejava, esse projeto? Bom, vamos lá, Murilo. Primeiro, fazer uma consideração. É nada mais natural do que em núcleos familiares você ter tendência e vocações. Né? Eu conheço muitas famílias de advogados, famílias de médicos. A nossa vocação é política. Não falei todo Não, sim, claro, eu sei. Mas Mas só deixando claro para quem está nos assistindo, mas na política tem uma diferença grande, que além da vocação, você precisa ganhar na urna. Democracia, você tem que ter voto. Então, o meu pai é deputado estadual eleito pelo povo de Minas Gerais. Né? Então, o povo escolheu ele para estar lá. Não é uma indicação. Não é igual no jornalismo que eu te indico para trabalhar em tal emissora ou em tal rádio. Né? Você tem que ganhar uma eleição. Meu pai ganhou, minha mãe ganhou, eu ganhei, o Adriano, na federação, ganhou a eleição. E disputou, tá? E aberto para quem quiser disputar e concorrer. Em segundo lugar, em relação... o meu relacionamento com o prefeito Alexandre Calil, é importante deixar claro que eu valorizo o prefeito Alexandre Calil, tenho um carinho por ele, é uma pessoa que tem várias qualidades, mas o motivo do nosso rompimento ele se deu porque o Calil ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com opiniões divergentes à opinião dele, né? E eu tenho a minha opinião. Então, é natural que em alguns momentos a gente tivesse algumas divergências. E ele não acolheu essas divergências da maneira democrática e que eu achava que ele deveria acolher. Então, houve esse rompimento, tivemos alguns pensamentos distintos em relação à Câmara Municipal de Belo Horizonte, em relação à Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
e decidimos, então, cada um caminhar. Não sou inimigo do prefeito Alexandre Calil, jamais serei inimigo dele, mas tenho as minhas posições políticas e defenderei elas. Em relação ao Vilarinho que você falou, esse projeto que a Câmara Municipal decidiu vetar, né, não deu condições para que a Prefeitura tomasse um empréstimo de 1 bilhão, eu concordo em gênero, número e grau com a Câmara Municipal, porque o prefeito não deu esclarecimentos devidos. É 1 bilhão de reais de dívidas. Você fala que teria benefício, qual benefício? Quais projetos? Você tem conhecimento de quais os projetos? Não cabia a Câmara indagar isso? Indagou e ele não respondeu. E aí, vamos votar um projeto? Claro, tudo, ofício, tudo protocolado, está lá. A Prefeitura alega que o projeto estava lá, para o conhecimento dos vereadores. Não. De onde como que ia pagar esse dinheiro? Quais obras seriam feitas? Essas respostas não tem, Murilo. Isso não é verdade. Aliás, o prefeito tinha falado na campanha que dinheiro para Vilarinho ele já tinha, já estava em caixa. Cadê esse dinheiro? Está lá a gravação feita. Empréstimo da Caixa Econômica, o senhor se refere? Não, ele falou na propaganda política dele. O problema da Vilarinho acabou. O prefeito já estava com dinheiro em caixa. Cadê esse dinheiro? Aí precisa de mais um empréstimo de 1 bilhão? Esse dinheiro ia para a comunidade Isidoro, ia para projetos da Vilarinho? Ele não falou, ele não deu resposta. Você vai autorizar, dar um cheque em branco para o prefeito pegar 1 bilhão de reais emprestado, sem saber o que ele vai fazer com o dinheiro? Não está certo. Então, eu acredito que a Câmara tomou uma posição, sim, importante, mostrou para o prefeito que eles estão lá para fiscalizar o Executivo e estão à disposição da população de Belo Horizonte, mas o prefeito tem que dar resposta para os vereadores que representam a população. Deputado, em poucos segundos que o tempo está realmente no fim. O senhor é apoiador da reeleição de Romeu Zema no ano que vem? Sou apoiador do governador Romeu Zema. Acredito que o governador está fazendo um excelente trabalho em Minas Gerais, uma pessoa do bem, honesta, combate à corrupção. Ele tem o meu apoio, sim, para a reeleição de governo. E o senhor vai tentar de novo a reeleição como mandatário aí de mais um cargo para deputado federal? Bom, meu futuro a Deus pertence ao povo de Minas Gerais. Ainda não decidi se sou candidato em 2022 e, se for, a qual cargo eu irei disputar. Mas em breve eu vou tomar essa decisão, mas até agora minha preocupação é fazer aquilo que eu fui eleito para fazer, que é representar o povo de Minas Gerais no Congresso Nacional. Tá certo. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Inácia. Obrigado, Murilo. Um abraço a todos que nos acompanharam. Obrigada, Murilo. Até semana que vem. Boa noite, Inácia. Boa noite, deputado. E a vocês, muito obrigada pela audiência e companhia. Até o próximo sábado.